Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio. Hoje a gente vai falar sobre um tema super importante dentro da reprodução assistida, que é o impacto da obesidade nos nossos tratamentos. E para bater esse papo, não podia ser outra pessoa. Seja muito bem-vinda, doutora Juliane Scorza, nossa nutricionista oficial aqui. Bem-vinda! Terceira vez participando. Já tem que cobrar, no próximo você cobra. Não, cobra não, porque a gente tá sem verba, viu, gente? Inclusive, quem quiser patrocinar a gente tá aberto a patrocinar. Falando em patrocinador, você me lembrou uma coisa muito importante dos nossos patrocinadores oficiais, Embriológica e Fertilidela. Aproveita e dá uma olhadinha na vinheta. Para você que está acompanhando o Café in Vitro, eu tenho uma novidade. Você conhece o Fertilidela da Mãe Vitaminas? Fertilidela é um suplemento alimentar em cápsula com quase 30 nutrientes específicos para mulheres que têm um sonho de ser mãe. Fertilidela é uma fórmula exclusiva no Brasil, desenvolvida por especialistas em infertilidade. Quer saber mais? Acesse www.mãevitaminas.com.br. E voltando para o nosso bate-papo, algumas pessoas já apareceram aqui antes da hora, né? Que vocês estão cansados de ver. Muito bem-vindos, vocês também, Dr. Fernando, Edson. Obrigado. Estou eu aqui pela primeira vez, hoje, neste episódio fantástico pra gente falar de obesidade. Daqui a pouco eu tô competindo com o Dr. Fernando e com o Edson. Exatamente, quem vem mais? Daqui a pouco vocês estão nessa. Então vamos começar nosso bate-papo, gente. Eu acho, Ju, vê se você concorda, tá? Que a primeira coisa importante no episódio de hoje é a gente deixar bem claro que a ideia de falar de obesidade na reprodução assistida não é trazer nenhuma conotação estética. Muito pelo contrário, né? Porque às vezes a gente tem aquela impressão de que pessoas que estão com peso mais baixo são mais saudáveis e a gente sabe que não tem nada a ver com isso. Até porque um baixo peso excessivo pode comprometer muito também os nossos tratamentos. Exatamente. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre obesidade, mas começa contando pra gente como que a gente define obesidade. É uma coisa que a gente olha pra alguém e fala tá obeso, não tá obeso? Existe um número? Como que funciona? A obesidade, a gente tem que pensar que é um contexto clínico. O paciente obeso, ele tem um aumento, um acúmulo de gordura corporal excessivo. Essa gordura, ela fica hipertrofiada e a gente tem que pensar que é uma doença. Então, vai gerar processo inflamatório, uma inflamação sistêmica de baixo grau. A gente vai ter alterações aí no perfil glicêmico, no perfil de colesterol, triglicerídeos. Então, são vários mecanismos que a gente observa quando a gente fala em uma doença, obesidade, né? E aí, o acúmulo de gordura corporal é o precursor disso tudo. Ele dispara tudo isso. A gente sabe que a gordura, ela se comporta como workaholic, produzindo muitas citocinas pró-inflamatórias. E aí, a longo prazo, a gente começa a ter uma série de desequilíbrios e de comorbidades que são bracinhos que vão sendo puxados por conta de um gatilho central, né? Então, longe de ser uma questão estética, é uma questão de saúde, de comprometimento metabólico mesmo. E uma coisa legal que você falou, alguns pacientes falam, poxa, doutora, mas eu fiz os meus exames de rotina e os meus exames de rotina estão normais, então eu não tenho nenhum impacto por conta da obesidade. Não é bem assim, né? A gente pode estar trabalhando num ambiente subótimo com essa inflamação crônica que vai trazer uma série de problemas no futuro. E assim, estão ótimos em quais parâmetros? O que a gente está avaliando? Estão ótimos, mas você está sem energia, sem disposição, faz uma pequena caminhada e já está cansado. É a rotina, a gente tem que avaliar o todo. E será que foram avaliados marcadores inflamatórios nesses exames? Porque às vezes a gente já tem sinais de desequilíbrio ali e olhar o valor de referência a gente sabe que não é falar, ai, tá tudo ótimo porque tá dentro, né? Exatamente. Tem paciente que nem volta no médico depois que faz os exames. Então a gente tem que considerar esse contexto geral e entender o cenário. Bem como você disse, uma pessoa baixo peso também tem desordens, também tem coisas que não estão legais, a gente tem que pensar na parte de absorção de nutrientes também, avaliar a parte intestinal. E uma pessoa eutrófica com peso normal, entre aspas, também pode ter disfunções. Mas a gente está falando de um contexto clínico onde está mais favorável a gente ter desordens. Perfeito. E aí, falando do que ela colocou, contexto geral, a gente ouve muito assim, fala assim, aquela pessoa é obesa, mas está com tudo em ordem, com os exames todos em ordem. E o outro, ele tem o peso normal, mas tem alteração de colesterol, triglicérides, ou seja, eu estou melhor, eu estou pior. E assim, o que a gente tem que entender é a proporção. Né?
Óbvio que vai ter gente com IMC normal, com distribuição de gordura no corpo dita normal, ou seja, entre aspas, dita saudável visualmente, mas que vai ter alteração. Por outro lado, também vão ter pessoas que têm IMC ou sobrepeso ou IMC ou obesas que vão ter também exames, mas isso é a grande minoria. Exato. Então, o problema não é o total. O problema não é o contexto geral. O problema é a exceção. E aí, muitas vezes, a gente se pega na exceção para falar, não, olha, eu tenho sobrepeso, mas os meus exames estão normais. Ou seja, tudo bem, você, mas pode ter a pessoa do seu lado. A chance de ter uma pessoa do seu lado com os mesmos exames que você é muito pequena. E a gente tem que pensar o quanto isso se sustenta a longo prazo. Exato. Exatamente. Estão Porque normais hoje ainda, tá tudo né? bem, mas e daqui 10 anos? Exatamente. A gente não consegue garantir que essa pessoa vai estar saudável, até pensando em questão de estrutura. Exatamente. O esqueleto não aguenta. Exatamente. Né? E não é só esse aspecto, a gente tem que pensar no percentual de gordura dessa pessoa. A gente sabe que o IMC não é suficiente para a gente estabelecer aí, tá eutrófico, não tá, é um parâmetro muito superficial. Então, a gente tem que avaliar o percentual de gordura desse paciente, até porque se a gente pegar uma paciente mega musculosa, Graciane Barbosa, o IMC dela vai dar um IMC de obesidade, né? No entanto, um baixo percentual de gordura. Então, a gente Massa tem que ter... magra, né? Exato. Exato. E a gente sabe que o baixo percentual de gordura também vai atrapalhar, induzir uma menorreia. Mas, enfim, a gente vai falar do contexto de obesidade. Traduzindo, que a gente né, Ju? vai avaliar. Traduzindo, o IMC, ele é um indicador, mas é um indicador que tem muita falha, porque ele é um índice. É um indicador... Que é o peso sobre a altura ao quadrado. Exatamente. Ou seja, se a pessoa tem um peso muito grande e uma estatura mais baixa, vai dar um IMC alto. Só que esse peso vem da onde? Esse peso é de Qual é a gordura ou é de composição músculo? corporal? Se for de músculo, esse IMC não reflete obesidade. Exatamente. Exatamente. Esse é o Pra negócio. traduzir uma coisa, a menorreia é falta de menstruação, tá, gente? Isso. Só para traduzir aqui. Pra deixar claro. Exato. E aproveitando que a gente começou a falar dessas coisas mais clínicas, eu acho que a pergunta que não quer calar, vou fazer até pra você, hein, Doc, já que a gente tá falando de obesidade, de baixo peso, como que isso impacta clinicamente na reprodução? Porque a Ju falou de algumas coisas de aspectos gerais da saúde, mas dentro da reprodução assistida, como que isso ajuda ou atrapalha nos tratamentos? Tem vários mecanismos aí importantes, mas eu vou falar primeiro só na ovulação. Tá. Porque tem na reprodução, tem depois na gravidez, tem no desfecho pré-natal, mas na reprodução. Eu vou falar um pouco técnico, depois eu traduzo. Então a gente pode dividir em três compartimentos, vai. Primeiro, no fígado. Quando a pessoa tem obesidade, ela aumenta uma coisa que chama resistência à insulina. Então a insulina tem mais dificuldade de fazer o trabalho dela, que é metabolizar esse açúcar no sangue, colocar ele para dentro da célula. Então, para resumir a história, quando tem essa resistência à insulina por causa da obesidade, o fígado diminui a produção de uma substância que chama SHBG. E o que é o SHBG? SHBG é que transporta os hormônios no corpo. Os hormônios não ficam lá flutuando. Os hormônios têm a forma livre, que é a que tem ação biológica, e tem a forma que ele está ligado a alguma coisa, que é o SHBG nesse caso. Então, quando cai o SHBG, aumenta muito o hormônio livre. E esse hormônio livre tem efeito biológico, principalmente testosterona. Então, a pessoa que tem resistência à insulina tem mais testosterona livre para agir por causa desse efeito no fígado. Primeiro ponto. Já traduzido. Se ficou difícil, eu traduzo mais ainda. Segundo, aí no ovário, outro mecanismo que a resistência à insulina interfere. A insulina, ela tem a conformação da molécula, é muito parecida com outro tipo de molécula que a gente chama de IGF, que é Insulin-like Growing Factor, que é fator de crescimento similares à insulina ou insulinoides, não tem uma tradução exata em português. Mas o nome não interessa. Interessa que esses hormônios, o nome já diz, né? Fator de crescimento. Então ele tem um efeito anabólico. Ele vai agir lá no ovário e vai fazer aumentar a produção de androgênios, hormônios masculinos. Então ter hormônio masculino, não tem nenhum problema a mulher ter hormônio masculino até uma certa quantidade. Agora, se estiver muito aumentado no ovário, acontece uma coisa que chama disovulia, ou seja, atrapalha o crescimento do óvulo ou altera a foliculogênese, atrapalha a formação do óvulo, que é o que acontece com quem tem ovário policístico, por exemplo, é um mecanismo muito parecido. O ambiente, a gente chama de milieu, é bonito umas coisas em medicina, o milieu intraovariano, uma coisa bonita, né? Chique, chique. Acho chique, né? Você gostou do sotaque francês? Ó, de novo, hein? Achei que valorizou. Valorizou. o episódio. Valorizou o episódio, ó. Milieu, bonito isso.
Então ele altera ali aquele microambiente no ovário com muita testosterona e isso atrapalha o crescimento do folículo. A mulher entra em anovulação por causa disso. Então eu já falei do fígado, do ovário e tem o organismo como um todo. O tecido gorduroso. O tecido gorduroso, ele começa a ter conversão periférica, que a gente fala. Então você começa a converter muito hormônio para estradiol, começa a aumentar muito o nível de estrogênios no organismo, que é o hormônio feminino. Então olha que interessante a obesidade. Além de, em alguns pontos, ter aumento de hormônio masculino, em outros tem aumento de hormônio feminino também. E esse aumento de estrogênio também pode causar anovulação, também pode atrapalhar. Então, você ter um excesso de peso ou um excesso de tecido gorduroso que cause resistência à insulina, e esses são só 3 mecanismos, hein? Tem vários outros. Pode atrapalhar a fertilidade já independente de qualquer tratamento. Pode atrapalhar a fertilidade natural, causando anovulação ou mesmo algum distúrbio aí no crescimento dos folículos e dos óvulos. E até para os homens, né? A gente sabe que a obesidade aí vai ter esse aumento de testosterona, mas a gente tem a aromatização que vai converter estrogênio e o negócio não vai muito bem. Traduz, Edson. Traduzindo, a gente vai ter um desbalanço ali hormonal. Traduzindo, o que acontece aqui, muitas vezes, no caso do homem, a obesidade, ela causa aumento de testosterona, mas você vai converter essa testosterona em estrógeno, que é um hormônio predominantemente feminino. Não existe esse negócio de hormônio. Exato. Antigamente a gente aprendia, né? Feminino, masculino. hormônio Exato. feminino. Mas hoje em dia, a gente sabe que não é assim. A gente sabe que o homem tem estrógeno também e que a mulher também tem testosterona, justamente porque são hormônios esteroides que vêm de uma cadeia de formação E que são e necessários. que são fundamentais. Não só que a gente também aprende na escola, na puberdade, né? Os meninos têm testosterona, as meninas têm estrógeno. Então, isso já caiu por terra há muito tempo. Não é bem Predomina, né? Mas não é Exato. exclusivo. Predomina, exatamente. Não é bem assim. Então, assim, toda vez que a gente fala de hormônio, de alteração hormonal baseado em obesidade, ou seja, quando a obesidade altera esses hormônios, isso altera, como o Dr. Fernando falou bem, a foliculogênese. O que isso quer dizer? Quer dizer que altera o óvulo que está lá dentro do ovário. E isso vai para tratamento de fertilização in vitro, quando vai para dentro do laboratório, a gente percebe esse resultado. Então a gente sabe, por exemplo, que mulheres obesas têm menor qualidade ocitária. E isso reflete também na genética do embrião. A gente publicou, ano passado, ano retrasado, a gente publicou sobre obesidade e a proporção de normalidade genética, ou de saúde genética do embrião. E a gente viu que a saúde genética de embriões de pacientes obesas era menor do que a saúde genética de embriões de pacientes ou sobrepeso ou com IMC normal. E aí é uma cadeia, tudo está ligado. Inflamação, hormônio, desovulia, desnutrição, comer mal, ter hábitos não saudáveis, né? E aí, para não falar só de obesidade, isso também acontece na paciente que, agora eu vou falar uma coisa que vocês traduzem aí para a turma, catabólica, aquela paciente muito magra. Ou aquela paciente que é uma atleta, vocês falaram da Graciane Barbosa, mas aquela paciente que é uma atleta, que ela é uma atleta. Né? Se a gente for ver, ela é uma atleta. Toda pessoa que treina intensamente é uma atleta. Desvio de energia, diminuição de carga hormonal, entre aspas, de hormônios circulantes, e a pessoa começa a entrar num poupar energia e diminuir, e essa alteração de hormônios para desviar para órgãos que são órgãos vitais. A gente sempre tem que pensar, reprodução não é vital. Portanto, o que não é vital, nosso corpo é inteligente. O que ele faz? Ele corta primeiro, ele desliga primeiro o que não é vital. Ele não vai desligar seu coração antes de desligar seu ovário. Isso quer dizer que para você ter a sua fertilidade funcionando bem ali, seu sistema reprodutivo, você precisa ter um equilíbrio, né? E isso vai dos extremos, tanto do excesso de peso como do baixo peso. Exatamente. E a paciente que tem a massa muscular proporcionalmente muito grande, ou quer dizer, tem pouquíssimo tecido gorduroso, acontece o contrário também. Ela também entra em anovulação por outros motivos. Ela tem tão pouca gordura que não tem hormônio esteroide suficiente para produzir o hormônio sexual. Esse é um dos mecanismos, mas tem outros também. Altera a pulsatilidade do GNRH, que é um hormônio que faz o ovário funcionar em atletas de alta performance. Mas um dos mecanismos é esse. Tem tão pouca gordura no corpo
que não tem colesterol. O colesterol é substrato de hormônio E esteroide. a gordura Exato. está relacionada com produção hormonal, né? Sim. Então, não tem Diretamente. como, não tem Mulheres condição. maratonistas têm ciclos irregulares porque elas muitas vezes não conseguem ovular. Atletas de alta performance. Exatamente. Todos Anovuladoras. esses. Homens maratonistas têm menor taxa de produção de espermatozoide porque tem muito pouca gordura para produzir hormônio. Então, tudo que é de mais faz Exato, mal os e extremos. tudo que é de menos também faz mal. Assim como homens obesos vão ter ali um aquecimento testicular, e a gente sempre fala em todos os episódios, né? Além do distúrbio hormonal, que a gente comentou desse desequilíbrio, testosterona, estrogênio, a gente ainda vai ter um aquecimento testicular e espermatozoide detesta coisas quentes. Então, assim. Voltem que lá, aquece, gente. Assistam a Proteína primeira desnaturada. temporada. Proteína desnatura. Então, a gente tem que pensar. Quando a gente quebra um ovo cozido quando a gente quebra um ovo na frigideira, a proteína vai ficando branquinha, a clara do ovo vai ficando branquinha porque ela vai desnaturando. A gente Vulgo tem que albumina. pensar que é por conta da temperatura que está acontecendo Exato. aquilo. E aí, é claro que vai acontecer isso no nosso corpo. né? Todos os homens agora vão estar pensando, E meus do espermatozoides virando ovinhos fritos. O do homem é pior. E do homem é pior. Porque o do homem, a mulher, ela pode ter erros cromossômicos, pode ter problemas Na ovulação. na ovulação. Mas no caso do homem, acontece um negócio que chama fragmentação de DNA e fragmentação pontual. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele pode gerar mutação que vai passar para o filho, Sim. para a filha. Tem, Então, exatamente. Tem isso pode- alguns estudos que estão correlacionando, né, a obesidade paterna dos pais, ambos, com aumento de crianças autistas. Então, é mais A uma gente coisa tem pra gente que tomar levar em muito, consideração. Muito cuidado. Porque não é uma coisa trivial. Né? A gente sabe que tem gente. E aí, gente, de novo, a estatística. Vai ter gente que não vai ter problema nenhum? Sim. Claro que vai ter. Mas a questão é a proporção. É o risco. Quando 80%, 90% tem problema e 10% não tem, a gente tem que falar dos 90%, Exato. porque os 10% não vai ter problema. A gente não pode pegar uma pessoa que não tem problema e falar, não, então... Extrapolar, né? Deixa eu pegar a minha prerrogativa de co-host aqui e fazer uma pergunta pra Juliana. Não é sobre fósforo, não, fica tranquilo. Piada interna. A gente tem essa percepção, pelo menos de uma maneira leiga, ou até às vezes até nem tão leiga, de que quem é obeso tá super bem nutrido. A gente fala, a pessoa tá super nutrido porque é obeso. Mas na verdade não, né? O obeso pode estar desnutrido. Na maioria dos casos. Olha só, um obeso, na maioria Conta dos mais. casos, está desnutrido. Explica pra gente. Na aí. maioria dos casos. A gente tem que pensar que muitas vezes o que leva à obesidade é um padrão de estilo de vida. E a gente tem um padrão alimentar bastante comum nos pacientes obesos, que é um aumento significativo do consumo de carboidratos refinados, alimentos ricos em farinha, açúcar. A gente percebe que também tem um aumento do consumo de gorduras essas que não são as boas. E a gente vai encontrar essa combinação, essa junção, muitas vezes nos ultraprocessados. Que a indústria coloca lá pra gente com... Bom e velho que fast é food, hiperpalatável. né? Comida rápida. Que é hiperpalatável, e aí essa combinação de gordura com açúcar também gera uma sinalização de recompensa, que fala, não, é muito bom, você continua comendo, só que uma pequena porção temos uma grande concentração de calorias e baixa densidade nutricional. Então, a densidade energética daquele alimento é muito grande, mas não tem nutriente que corresponda àquele nível de energia. Além disso, tem pouco volume. E a saciedade a gente percebe também com a distensão do estômago. A gente tem um combo para A dar tudo combinação. errado, né? Pouca quantidade com alta densidade que vai te fazer querer consumir cada vez mais. E aí ele começa a comer muita quantidade, né? Exato. Esse é o ponto, né? Porque tem um mecanismo de recompensa também associado e porque a distensão vai demorar para acontecer por conta Gera um do ciclo pequeno vicioso, né? Porque Sim. esses carboidratos, eles são de digestão rápida, né? E aí acaba consumindo logo essa carga de energia, vamos dizer assim, mais rápido.
Então, dá uma sensação de saciedade, mas isso passa rápido também. É uma recompensa, né? Também tem a sensação comportamental de recompensa. A amígdala fica E logo felizona. você quer buscar de novo essa sensação, né? Exatamente. E aí Deu a gente... salgadinho, né? Vamos abusar da nossa entrevistada aqui hoje. E o que você vê, assim, desses pacientes que têm obesidade e estão desnutridos? Quais são as vitaminas, os componentes que você analisa que você percebe que tem, na sua prática, na sua experiência, né? O que tem mais alteração? O que você mais vê de alterado? A gente percebe uma função intestinal bastante bagunçada. Então, geralmente, ou essas pessoas têm um trânsito intestinal muito intenso e as fezes, elas não têm formato, porque não tem fibras. A gente precisa de fibra e as fibras vêm dos carboidratos integrais, né? De um arroz integral, do feijão. Não tem que ter medo do arroz e do feijão. Vem das frutas, dos legumes. Ou então, uma obstipação crônica. Né? Aquela pessoa que não vai no banheiro, que fica sem ir no banheiro 2, 3, 4 dias, 5, uma semana. Não sei como vive. Mas se acostuma e acha que sempre foi assim. Né? Faz mal pra pele também, né? Faz mal pra pele. Com certeza. Porque assim como a reprodução não é vital, pele, cabelo e unha também não são vitais. E vão sofrendo, né? E é o que eu sempre falo isso, tudo que tá pra fora do nosso corpo reflete como tá por dentro. Não tem como você ter um cabelo brilhoso se, cara, o seu corpo tá direcionando o sangue pra continuar batendo o coração, entendeu? Vamos circular aqui o que dá. Tanto que quando a gente tem deficiências nutricionais e tudo vai sendo cortado, é como se fossem eliminando os gastos, né, Também tem alteração cognitiva, perda de memória, dificuldade de raciocínio. Sonolência. Exato. Sonolência excessiva, cansaço excessivo ao longo do dia. Então, o corpo ele vai falando o tempo todo. E aí, voltando para as deficiências tradicionais. Deficiência de vitamina D, né? E aí, a pessoa obesa, ela tende a ter menores níveis. Todo mundo já tem baixos Exatamente. níveis, mas tende a ter menores por conta da adiposidade, do tecido gorduroso que acaba fazendo um sequestro, né? Então, apesar de você suplementar, de você ter ali a exposição solar, é como se ela ficasse presa e não conseguisse ter a ação dela. E a gente sabe a importância da vitamina D na reprodução, né? Aliás, não percam o episódio de suplementos na reprodução assistida, que a gente fala. Exatamente. O que mais? Tem a B12, geralmente muito baixa. Ferritina é controversa, porque Pela inflamação, em virtude do processo inflamatório, dessa alteração do fígado, mecanismo de detoxificação, que é uma limpeza geral do organismo, o fígado fica, coitado, ele fica assim, não, abalado. acho que não dá pra mim, não. E aí a gente começa a aumentar a ferritina, no entanto, a gente não tem alimentos que são ricos em ferro, né? Vai ter ali um consumo de farinha excessivo, que é rica em ferro e ácido fólico, mas é um estoque falsificado de ferro que não vai ter função. Ele está sinalizando ali uma inflamação crônica mesmo. Muito mais que ação de fato, né? Exatamente. E uma informação que eu acho que pesa para as pacientes, assim, poxa, a gente fala dos aspectos de saúde, a gente fala da questão de vitaminas, a gente fala da saúde como um todo. Mas tem algumas coisas que na vida de qualquer ser humano pesam. Que é quando a gente põe a mão no bolso. Tem uma coisa que a gente leva em consideração quando a gente põe a mão no bolso. E existe alguma coisa relacionada a isso, da obesidade, para paciente que está em tratamento de reprodução? Tem algum impacto nesse sentido? Se for falar só da parte financeira, até nisso tem. Porque a gente falou, volta também no outro episódio, que a gente falou dos tratamentos friendly, dos custos. E a gente vai ter também um episódio aí na sequência falando de mercado de reprodução humana, etc. E uma coisa que acaba sendo importante no tratamento são as medicações. A medicação a gente viu que pode chegar até 1/3, às vezes até um pouco mais do custo de uma fertilização in vitro. E pacientes que têm muito tecido gorduroso, que são obesas, elas acabam consumindo mais hormônio. A gente precisa usar doses mais altas para ter a mesma resposta em número de óvulos. E o risco é maior também, né? E o risco é maior, além de ter risco de hiperestimular efeito rebote. E a gente, além de gastar mais medicação, que é bem caro, para ter mais óvulos, ainda assim esses óvulos têm qualidade pior. Então essa pessoa muitas vezes tem que fazer mais de uma tentativa, que ela talvez conseguisse em uma tentativa um bom número de embriões com qualidade alta, talvez tem que fazer 2, 3, e cada vez que ela fizer, doses altas. Então tudo isso encarece
o na tratamento. dose, no tempo e na necessidade de ciclos, né? É assim, tem pacientes que quando elas vão se consultar com o nutricionista, não sei se você percebe isso, Ju, mas só do casal, não é só da paciente, só do casal entrar e mudar o estilo de vida e às vezes começar a perder peso, não é nem perder muito peso, muitos engravidam. 5% do peso você já melhora a ovulação. Sim. 5% só. É impressionante. Ou seja, falando em dinheiro, né? O mais barato é justamente mudar o estilo de vida. Engravidar natural, né? Exatamente. Que é o que a gente quer. Não é porque chama in vitro que a gente quer fazer in vitro. Pelo contrário, né? É dar a solução que os casais estão buscando. Né? É, conseguir um bebê em casa. Exatamente. Aí, olhando essa parte, esse cenário geral, né? Como que você vai gerar, estimular ali se não tem nutriente? A resposta vai ser diferente. A qualidade do óvulo, a qualidade do espermatozoide vai ser diminuída, porque a gente precisa desses nutrientes para a maturação desses oócitos e desse espermatozoide para formar o embriãozinho que será transferido. E isso que a gente ainda parou, né, no óvulo, no embrião, a gente nem chegou a falar da transferência, do endométrio, depois da gestação. Então, assim, tem diferença para essas pacientes quando a gente conseguiu. A gente foi lá, usou mais dose por mais tempo, fez mais ciclos, conseguiu óvulo, conseguiu espermatozoide, conseguiu um bom embrião. Passamos para o momento 2, né? Quem aqui já acompanha a gente já sabe essas divisões do tratamento. Passamos para transferência. Tem algum manejo diferente para pacientes com obesidade? A gente espera alguma alteração? A mesma coisa. A mesma dificuldade que a gente tem para produzir os óvulos vai ter para estimular esse endométrio quando a gente for preparar ele. E essas pacientes com obesidade têm mais falha de implantação, que é quando o embrião não gruda, tem mais chance de ter aborto precoce, que é quando perde antes do 3º mês. E a gente vê, pelo mesmo motivo, o excesso de estrogênios, que esse endométrio tem lá, a gente chama de aromatização, tem um problema na aromatização. Os receptores, Os receptores né? de hormônio. Bagunçados. Então, o hormônio que a gente está dando para fazer o endométrio crescer, ele não cresce legal, ele fica difícil de crescer às vezes, a gente tem que cancelar e recomeçar várias vezes. E tudo isso vai atrapalhando, vai gerando mais custo, mais tempo, diminuindo chances. E se a gente for um pouquinho depois e falar, tá bom, o paciente conseguiu, passou ali do 1º mês, que é um momento mais crítico, a própria gestação até o fim vai ter problema, porque ela tem mais risco de ter diabetes gestacional, e aí a gente vai ter um episódio só de complicações obstétricas nos tratamentos, na gestação, a gente vai falar disso depois, mas diabetes gestacional é complicadíssimo, pode ser bem perigoso. Hipertensão na gravidez também aumenta muito o paciente que é obeso, o risco de hipertensão, e por consequência os prematuros. E prematuridade é outra coisa também que a gente vai conversar mais para frente, talvez ainda nessa temporada. É uma preocupação grande. Talvez seja a maior preocupação hoje na reprodução humana são os nascimentos prematuros. Mais do que foi antigamente o hiperestímulo, que hoje, não vou dizer 100% solucionado, mas é quase. Agora, a prematuridade não. Prematuridade ainda é uma preocupação grande. Ou seja, se de antemão a gente sabe que aquela paciente tem risco de ter todas essas complicações na gravidez, a gente não pode perder de vista qual que é o fim do caminho que a gente está querendo, que é o famoso bebê em casa. Exatamente. Né? Doutora Márcia, um beijo para você. Você quer beber em casa. A doutora Márcia vai assistir, a gente vai ver isso. A gente quer beber em casa. Então, a gente sabe que a fertilização in vitro, todos os tratamentos, eles são o meio do caminho. Agora, o fim, o que a gente quer é o bebê em casa. Se o meio do caminho for tumultuado, como é que vai chegar esse bebê depois? Exato. O que a gente está entregando? E se de antemão eu sei que essa paciente tem obesidade, que ela pode ter todas essas complicações, faz muito mais sentido a gente corrigir isso antes. Mas às vezes as pessoas também não estão dispostas a mudar o estilo de vida, a fazer uma dieta saudável, atividade física. Mas assim, a que custo você vai gerar uma vida? É isso aí. Porque assim, essa vida que está, né, sendo preparada, que você está desejando, ela não tem poder de escolha ainda. Então, todas as suas decisões hoje vão interferir nessa vida. E a gente sabe que vai ter essas condições genéticas, aumento de probabilidade de doença. A gente está falando do seu filho, do seu sonho, que você tanto quer. E que lá na frente, quando você estiver com ele em casa, você vai abdicar de muita coisa de você para de ser o centro das suas decisões e ele passa a ser. É o mais importante, é aquilo então, que estão assim, buscando. Você está se preparando para o seu filho. Né?
Esse é um ponto importante, que o cérebro da gente é engraçado, porque a gente é imediatista. Nosso cérebro criou isso como mecanismo de defesa. A gente sempre é imediatista. Então, muitas vezes, por mais que a gente fale, é o seu filho que você está se preparando para ele. Para você internalizar isso, você tem que ter muito a certeza de que vai ter esse filho. Por quê? Porque quando a criança nasce, É palpável, né? a mãe segura. A mãe já, desde quando está na barriga, já sabe, já, né? Mas o pai, eu falando como pai, Fernando sabe bem. Tem um monte de filho. Todos registrados, gente. Todos registrados, exatamente. Mas, é assim, quando você pega no colo, você fala, meu Deus. E agora? Agora eu vou ter que mudar minha vida. Não é mais Agora comigo, eu né? Vou ter que... Agora eu tenho uma outra Agora responsabilidade. eu tenho uma responsabilidade para uma outra vida além da minha. E aí, sim, aí bate... O que a gente fala, a água bate na bunda, né? Exato. Ou seja, para não ficar feio, a água bateu na canela. Mas Nossa, nada a gente a gente olha para si mesmo e fala, agora eu tenho que mudar. Exato. E agora eu vou ter que começar a me cuidar mais. Eu vou me tornar uma pessoa mais pacífica. Eu vou começar a ir atrás de melhorar minha vida financeira. Isso acontece uma revolução na nossa vida quando a gente tem filhos. Na vida da mulher nem se fala, mas na vida do homem é uma revolução também, na vida do pai, né? Então, quando você tem filho, você fala, Tudo meu muda, Deus, né? eu preciso tomar vergonha na cara, como Aham. como diz lá no interior, eu preciso tomar vergonha na cara. E aí, o melhor jeito de você internalizar isso é se consultar com pessoas, com profissionais que realmente estão preocupados com o teu objetivo final. Então, se você vai para uma clínica ou vai para um médico, que o médico fala, eu quero fazer fertilização in vitro, nós queremos ter filho, eu quero fazer fertilização in vitro porque eu não estou conseguindo engravidar. E o médico não aconselha você passar por um nutricionista, ou não aconselha você entrar e mudar seu estilo de vida para que você melhore, não é nem emagrecer, mas melhore a sua condição de saúde, que vai lá e faz. E tem Fundamental. muita profissional que faz isso. Sim. Né? A gente conhece muito. Fundamental. E sem fazer proselitismo. Não tem nem por que fazer isso aqui. Mas essa semana eu fiz 2 vezes de recusar um tratamento ou de adiar por um tempo. 2 vezes essa semana só. Justamente por isso. Falei, eu não vou fazer agora a fertilização em vocês. Acho que você precisa perder peso, você precisa melhorar o estilo de vida. Você precisa parar de fumar. E às vezes tem até drogas recreativas, né? Você tem que parar de fumar maconha por um tempo. O seu espermatozoide tá ruim, tá fragmentado. Então você para de fumar maconha. Mas, cara, você não tá entendendo. É para parar. Você tem que parar. Daqui a 3 meses você vai colher de novo o sêmen. Porque não deu certo da outra vez. Em grande parte é porque o seu espermatozoide tá ruim. Eu tô falando um exemplo de droga, mas teve o outro caso que foi de obesidade. Você precisa perder 5% do peso. Eu vou te dar 3 meses. Em 3 meses você perde, vai melhorar muito a sua ovulação. E é capaz dessa paciente engravidar natural até. Exatamente. E quer dizer, o doutor engravidei. eu não tenho nenhum problema de perder, entre nosso aspas, uma objetivo, paciente. né? A gente ganhou. Porque eu sei o meu objetivo. Meu objetivo não é fazer fertilização in vitro. Meu objetivo é que ela engravide, que ela tenha uma família, que ela tenha um filho em casa. E uma coisa bem importante que vocês falaram, eu acho legal a gente reiterar, é que, primeiro, que quando a gente fala de obesidade, a gente tá falando de uma doença. Então a gente não vira pra alguém com hipertensão e fala, você tem que cuidar da sua hipertensão, viu? Então vai lá cuidar da sua hipertensão. Não é assim. A gente tá lá pra tratar. Então, a ideia não é o médico virar pra você e falar, você tem que perder peso, tá bom? E te deixar jogada, fazendo isso sozinha como se fosse fácil. Exatamente. Porque se fosse fácil, já teria feito. Exatamente. E entender que é uma doença, tem CID. Edson, pelo amor de Deus. Não começa, né? Então, assim, quando a gente fala... Controle-se. Exato. Quando a gente fala de perda de peso ou de algum ajuste nesse sentido metabólico, alimentar, enfim, a gente tá falando de um tratamento, tem prescrição. Então, assim, vai desde um segmento, às vezes, com o endocrinologista, com a nutricionista, com a gente, às vezes, dependendo de como a gente consegue ajudar naquele caso, enfim. Então, Estímulos positivos. exatamente. Olha só, você já perdeu 200 gramas. Cara, às vezes 200 gramas pra pessoa
É muito difícil. Se a pessoa perdeu meio quilo, você perdeu meio quilo em uma semana, parabéns, é estímulo positivo. Exato, porque o que a Isso é gente ótimo. vê às vezes também, né, em algumas áreas, enfim, alguns profissionais, também é um julgamento desses pacientes. Demais. E ninguém julga a paciente que chega e fala, é que eu tenho hipertensão, eu tenho diabetes, eu tenho... Ah, tá bom, você tem? Anoto lá que é uma doença, vamos tratar. Agora eu tenho obesidade, porque você não emagreceu, tem que emagrecer. E não é assim. Então, acho que a ideia... preguiça, porque a pessoa que é Exatamente. obeso porque quer, não é nada disso. A nossa ideia com o episódio de A hoje, gente sabe que a genética também influencia. na Então, dificuldade, né? Não, exatamente. E na obesidade, a gente tem influência. Óbvio que, assim, o estilo de vida vai ser o gatilho que vai disparar, né? Mas a gente sabe que tem influência. Uma tendência, então, mais né? um motivo para você se cuidar, Exato. porque isso vai influenciar também no seu bebezinho. Então, para quem tá ouvindo a gente em casa, eu acho que é legal a gente primeiro deixar claro que a ideia não é te desestimular. Poxa, eu tô num quadro de obesidade, então eu nunca vou ser mãe. Muito pelo contrário, é te mostrar que isso pode interferir nas suas chances de sucesso e que tem como melhorar. E que tem como melhorar com tratamento, com acompanhamento, com segmento. E que isso vai fazer diferença no seu tratamento e no futuro do seu bebê. E não é do dia para noite. Porque muitas vezes, durante o processo, né, do tratamento de reprodução, muito se fala sobre o tempo. Geralmente não tem tempo. Tudo precisa ser mais rápido. Mas a perda de peso não é assim. Por isso eu sempre falo, pensa em ser mãe, pai, começa a se cuidar hoje, devagar. Porque cada passinho que você der em direção já é alguma Tá mais coisa. perto, né? E se você tem aquela pressa, aquela, né, afobação para ter um resultado rápido, a chance de dar errado é muito grande. Porque você vai ficar ali todo dia, às vezes subindo na balança todo dia, querendo ver algo diferente, e não é do dia pra noite. A gente tá falando de 30, 40 anos vivendo a vida de um jeito, não é em uma semana que tudo vai mudar, que o peso vai reduzir. E aí, a gente volta pro começo do episódio, que tem relação de percentual de gordura e massa muscular, não é perder peso a qualquer custo. A gente que eu precisa ia perguntar. preservar essa massa muscular e fazer a gordura reduzir. E aí tem estratégia para isso. Por isso que é importante a musculação, mesmo muita gente não gostando. Porque estimulando a massa muscular, você vai preservá-la, principalmente quando a gente está falando de uma grande quantidade de peso a ser perdido. Ou esportes que esportes de força também. Às vezes a pessoa odeia musculação, mas tem esportes de força que... Podem ajudar. Mas Podem aí, ajudar. esporte de força o quê? CrossFit? Crossfit... Por que CrossFit você para uma pode pessoa fazer- obesa, que está sem condicionamento, pode ser um problema. você pode Alta fazer carga, alta calistenia, intensidade. Calistenia também vai ser complicado. Natação, às vezes é bacana para Natação. pacientes. Para começar, qualquer coisa que você Se movimente. se movimente é Já ótimo. tá bom, né? Exato. Exatamente. Mas pensando em grande quantidade de peso, a longo prazo, tênis, preservação... Beach tênis não vai ser uma boa. Mas já é bom. É, Mas eu achei areia, legal. Areia, Pode pra ser ligamento. fazer uma caminhada, sabe? Pode E ser começar, descer né? na rua, se você mora em prédio, desce na rua, dá uma volta no quarteirão, é isso. O importante é esse exercício aeróbico, né? Que você perde, Não, mas tem que você exercício de força consome pra caloria aumentar também. músculo. Não, e o... É fundamental. É, porque pra quanto mais preservar. músculo você tem, melhor Ah, seu sim, metabolismo. que aí você Você cria massa preserva- muscular. E né? você preserva a massa Exatamente, muscular. Então, o peso, né, e o músculo, ele é metabolicamente ativo. Então, você estimula ele continua trabalhando ali É. pra você e vai O aumentar músculo- o seu gasto. Então, ou mais importante até do que um exercício. Com aeróbico, certeza. Se você tiver que escolher. O músculo é reserva de energia também. O músculo tem Sim. reserva de glicose, Sim. inclusive. É. É. E é isso que vai te dar longevidade também, É. né? Eu acho Pensando que em o mais saúde. importante é o recado aqui, talvez deixar assim. Não o médico que você vai, que está falando para você tomar aquela conduta, ou o nutricionista, muitas vezes as pessoas elas vão no consultório para falar o que elas querem. Eu quero engravidar. Mas elas não querem ouvir o que elas precisam. Sim. E é importante vocês irem atrás de uma pessoa que saiba o que você precisa, não o que você quer. Porque todo mundo quer o quê? Tomar um shake, que eu tomei uma bronca aqui, mas tomar um shake, Edson foi censurado. tomar um shake e emagrecer. E falar assim, não, E beleza. uma mágica. Eu cortei a janta. Né? Eu cortei a janta. Eu tirei Clássico. tal alimento. Agora eu não tomo mais refrigerante. Vou emagrecer. Não como mais chocolate. Então, é assim, não é isso, né? É Precisa ser importante. sustentável pra sua vida.
Exatamente. E também é importante ouvir o profissional, porque o profissional sabe o que o paciente precisa, Exato. não o que ele quer. Até porque às vezes a pessoa tá ouvindo agora a gente, ficou desesperada, falou, meu Deus do céu, preciso perder peso a qualquer custo, vou me matar de emagrecer. E a gente sabe que essas perdas de peso muito importantes, num pequeno período de tempo, também não são bacanas para a Estresse fertilidade. oxidativo. A gente vê muito isso em pacientes com bariátrica, né? Sim. O impacto que isso tem na reserva ovariana, nos desfechos reprodutivos e no desfecho gestacional. Então, assim, a gente parece que tá te cercando, né? Você tá pensando, mas peraí, eu tinha que emagrecer, agora eu não posso emagrecer, eu tinha que emagrecer rápido, agora eu tenho que emagrecer devagar. Como Porque assim? tudo tem seu tempo para acontecer. A gente tem que pensar que o emagrecimento é um estresse para o nosso corpo. A gordura é uma reserva de energia, porque se a gente voltar lá na nossa ancestralidade, comida a gente não tinha disponível o tempo todo. E a gordura era uma reserva energética. Acontece que hoje a gente não tem um gasto energético relevante e a comida disponível com um toque no celular chega lá na porta da sua casa. Não vamos falar porque não patrocina. E aí é legal porque Presta atenção. é legal porque é coisa do hábito também, né? Porque os aplicativos de comida, eles têm também comida saudável, que a gente chama de saudável. Sim. Mas é essa que a gente pede? Geralmente não, né? A gente Ou é pede um lanche, saudável geralmente. A gente pede. Mas é essa questão de, tipo, já que eu vou pedir... Eu vou pedir uma coisinha mais rápida aqui. Ju, pensando que você falou dos hábitos ancestrais, você também falou da limpeza do fígado. Agora eu vou fazer uma pergunta. Ai, meu Deus. Lá vai. Momentos de tensão. Qual a sua opinião com relação a jejum intermitente dentro da reprodução? Porque o que a gente vê, por exemplo, alguns trabalhos mostram que o jejum, ele faz essa limpeza, ele dá esse, entre aspas, essa pausa pro fígado dar aquela... Respirar. Pro Vou dar uma intestino pro também, todo intestino. o processo digestivo, né? Exatamente, para todo o processo digestivo e também para algumas e isso reflete, na verdade, em algumas doenças inflamatórias, principalmente reumatismo. Por exemplo, pessoas com reumatismo que fazem jejum, elas se beneficiam muito por conta dessa diminuição de inflamação generalizada. Pessoas com lúpus, elas diminuem muito essa inflamação e elas diminuem dor. Sim. Porque é um reflexo imediato. Na reprodução, existe alguma coisa relacionada a jejum, principalmente com relação a essa diminuição de inflamação, e aí algum reflexo em qualidade de óvulo, ou qualidade de espermatozoide, ou mesmo qualidade de embrião? Em primeiro lugar, a gente tem que pensar no corpo como um todo, tá? E aí a gente tem que pensar que estratégias, elas têm aplicabilidades. Jejum intermitente é uma estratégia. Para todo mundo? Em hipótese alguma. Mesmo se a gente considerar só pacientes que estão passando pelo processo de reprodução humana, né? Pelo processo de reprodução assistida. E a gente tem que tomar muito cuidado com o nível de estresse que esse paciente vive. Porque pode ser um tiro no pé. E qual é o momento que esse paciente faz o jejum? Tem hora certa para fazer jejum. sim. Todo mundo quer ficar sem comer ao longo do dia, chega em casa à noite comendo os rodapés de casa. E como sai do Cadeira, jejum? mesa. A gente tem que tomar cuidado com isso. Porque a maioria das pessoas tem dificuldade em parar de comer a hora que seria o ideal, final do dia, Ou a ao pessoa vai lá e anoitecer. fala, tipo, vou começar meu jejum às 8 da noite para depois voltar a comer 16 horas, por exemplo. Voltar a comer meio-dia, chega meio-dia, manda 3 hambúrguer. pra Exatamente. É outro exatamente. ponto que eu ia falar. Então, em primeiro lugar, a gente Volta tem que comendo o quê, entender né? que tem coisas no nosso corpo que só acontecem de dia e tem coisas que só acontecem de noite. Ao anoitecer, naturalmente, a gente tem uma redução aí da funcionalidade da insulina. A gente já tem uma sensibilidade que fica diminuída. Então, o ideal seria reduzir essa ingesta energética à noite, e eu tô falando todo mundo, né? A gente pensando em fisiologia Independente de jejum, básica. E a real é que hoje a nossa janela alimentar aumentou muito. Então, você pensar em ficar 8, 10, 12 horas sem comer deveria ser algo fisiológico. A questão que fome e saciedade estão desequilibradas. Hoje a gente estendeu muito a nossa janela diurna, né? Então a gente vai dormir muito mais tarde, a gente tem muito mais estímulo. E aí o outro ponto é o que se come na janela alimentada. Porque não adianta você fazer uma privação de horas e aí você falar, não, eu só vou comer 4 horas por dia. E aí passa 4 horas comendo. Naquelas Tudo que 4 não horas só agrega- come porcaria. Ditado, só como uma vez por dia. Exato. Tudo que não agrega nutricionalmente, e aí você vai piorar também, né? Tem paciente que
você restringir, falar, olha, de tal hora a tal hora você não vai comer, cara, isso vai ser um tiro no pé. Né? A pessoa vai ficar desesperada. Tudo que ela vai querer fazer é comer qualquer coisa. Mas sobre o jejum intermitente na reprodução, é até legal a gente também falar um pouco disso. Ainda a gente não tem estudos em número considerável ou com poder estatístico, é uma questão científica, que deem segurança de quem estiver fazendo jejum intermitente possa fazer tratamento de reprodução assistida. Sim. Então, até quando a paciente faz, eu recomendo, tudo bem, mas a hora que a gente for começar o nosso tratamento, você tem que parar. Não, eu não Faça acho... antes. Eu, Juliana, como nutricionista, não acho uma estratégia com aplicabilidade para pacientes que estão próximo a uma transferência de embrião ou que estão passando por um processo de estímulo hormonal pelo cenário emocional. Particularmente, Paciente eu não também tem não estrutura. recomendo. Assim, você vai colocar mais um fator de estresse ali. É que, pensando nisso, é importante. E aí tem exames que a gente consegue fazer para saber qual pessoa vai se dar bem ou não com o jejum intermitente. E até né? questão de comportamento, né? A Você gente vê o que consegue avaliar isso, né? Porque assim, por que eu perguntei isso? Porque eu faço jejum intermitente. E tem pessoas que se dão muito bem com o jejum, óbvio, tem que saber fazer, e que mudou a vida da pessoa. Eu fui um caso, né? Mas tem pessoas que não se dão bem mesmo. Tem pessoa que fica 12 horas sem comer, 16 horas então, né? Quer matar alguém, né? Porque a fome dá alteração de humor na pessoa. Sim, a pessoa já vai estar passando por tanta coisa, né? São tantos Exatamente, momentos. Então, assim, exatamente. eu acho que vale quem tá ouvindo em casa entender, se conversar com a sua nutri, conversar com o seu médico, se faz sentido para você. Ou mesmo as que já fazem, entender também se o quanto isso é recomendável ou não, perigoso ou não. Exato. Quando a gente pensa no trivial, ou seja, uma paciente IMC normal, distribuição de gordura normal no corpo, exames normais, que já faz o jejum normalmente de 16 horas, talvez seja um perigo para receber o embrião, porque ela vai se tornar uma mulher grávida. Exatamente. Exatamente. E é isso que eu converso com as pacientes que já têm essa prática, né? Que já fazem. Em primeiro lugar, ver como faz esse jejum e explicar que na gestação, principalmente com o avançar da gestação, a gente precisa ter uma distribuição energética ao longo do dia, até pensando em ofertar glicose para esse feto, para esse bebê. Mas Então, como estratégia para paciente que quer emagrecer lá os 3 meses, por exemplo. Para essa paciente que quer emagrecer os 3 meses e se dá bem com o jejum, você acha que pode ser uma alternativa? Porque Se dá... É muito individual, Também não Individual. tem tanta evidência, mas até antes, até antes, se a pessoa tiver adequada, se ela for... indicado para ela, né? Se for indicado. Geral. Sim, aí tudo bem. Agora, durante a gravidez ou durante o tratamento, é o que a gente falou do catabolismo, né? Resumindo, né? O catabolismo, a pessoa entra num estado de autodegradação, de autoconsumo de coisas E tóxicas. aí libera um monte de coisa Só ruim. que você começa a liberar essas toxinas. Você vai ter que eliminar esse excesso de coisa Isso. tóxica. É que nem esse, eu vou fazer uma limpeza na minha casa. Só que você vai juntando aquele monte de saquinho de lixo num canto ali. Vou fazer uma coisa meio nojenta aqui. Sabe quando começa a escorrer aquele coisinha do saquinho de lixo? Então, aquilo começa a escorrer. Você vai ter que eliminar o chorume. Eu tava querendo lembrar o nome. Que poético. A gente É sai poético, de né? sotaque francês pra Pra chorume. Eu adoro chorume. Você vê esse que podcast. Essa montanha-russa de sensações E o que a gente não sabe é fazer uma analogia meio pesada justamente para dar uma chocada nas pessoas, né? Agora, isso durante um tratamento que você está produzindo óvulo, que você vai engravidar, ou durante a gestação, não tem estudo que dê segurança ainda Exato. pra gente. Então E não é talvez hora. seja o melhor caminho. Não é né? hora. E a gente tem que pensar que a gordura, quando a gente está oxidando essa gordura, ela vai cair na corrente sanguínea e vai... Por isso que a gente falou de perda de peso em grande volume também não é interessante. E Ju, aproveitando que você falou um pouquinho de estratégias, é claro que eu acho que o resultado mora na individualização. Mas, pensando em... Se você pudesse dar uma dica que todo mundo que está ouvindo em casa, que não tem oportunidade de passar com você, que ainda não teve oportunidade de começar a pensar nessa questão do peso, alguma dica prática que eles já podem começar a implementar no dia a dia que faça sentido para todo mundo que está num quadro de obesidade? Tem alguma coisa? Tem, com certeza. Em primeiro lugar, se movimentar mais. Não necessariamente significa você ir a uma academia, mas movimente mais o seu corpo. Dê uma volta no quarteirão, alguma coisa que é próximo à sua casa, vá a pé. Então, se proponha
Como fazer diria isso. o meu médico chinês, Dr. Peng, passeia com o cachorro. Passeia com o Se cachorro. você não tem um cachorro, providencie. Compra um cachorro Ai, e meu passeia. Deus, para, Eu tenho. Eu vou chegar aqui com o cachorro no próximo episódio. Se começar. Eu trago o Dr. Peng, Frederico. obrigado. É bem legal passear com o Eu meu vou cachorro. começar a alugar o Frederico. Teve um dia que eu andei 5 km com ele, cheguei em casa, ele estourou 2 almofadas. Um cão bem equilibrado. Filhote. Mas assim, esse dia eu decidi que ele ia pra creche. Justo. Então, movimente-se mais. Em segundo lugar, coma comida de verdade. E use ervas, especiarias, porque as ervas e as especiarias são antioxidantes, anti-inflamatórias. Então, agregue valor ali no seu prato, tá? Faça um prato colorido, a cor do prato. Cada alimento tem um nutriente, esse nutriente ele se mostra por cores na natureza, né? Beba água, muita. O máximo possível. Paciente obeso, é legal a gente fazer esse cálculo aí por quilo de massa muscular e não por quilo de peso. Então, Boa. essa é uma Diferençazinha. diferença que tem. Então não precisa de tanto assim, teoricamente. Mas precisa de bastante. Sim. Reduzir os industrializados e os ultraprocessados. Tudo que vier em pacote, tudo que vier uma grande lista de ingrediente. É interessante reduzir o consumo, reduzir os carboidratos refinados. Açúcar de adição. Então, se você parar de colocar açúcar nas coisas, já vai ser muito bom. E incluir chás. Se você conseguir incluir chás na sua rotina, vai ser bem positivo. Chá de gengibre. O gengibre ele pode, inclusive, ser usado na gestação. A gente sabe que melhora ali a Que é parte... náusea, né? Náusea, exatamente. A parte intestinal, questão de microbiota intestinal. O chá verde também é muito legal, porque ele ajuda nessa modulação da microbiota intestinal, que são os bichinhos que vivem no seu intestino ali, melhorando o perfil das bactérias intestinais. Então, os chás, eles também são grandes aliados. Chá verde vai queimar a gordura? A gente tem que pensar que para a gente eliminar a gordura tem alguns passos. O chá verde, ele pode, sim, estimular a lipólise, que é a quebra da célula de gordura. Mas você vai quebrar e aí acontece o quê? Ela vai embora? Não, você precisa oxidar. Ela precisa ir embora, então você precisa... Ser transformada, né? Exatamente. Precisa ter aí um processo de... Tem um processo até ela ir embora do seu corpo. Então, são estratégias que você já pode colocar em prática, mesmo não tendo acesso a um nutricionista. E uma coisa que fácil. você me ensinou, ó como eu aprendi, Juliana, e uma coisa que a Juliana me ensinou nos nossos tempos juntas já, e que fez muita diferença pra mim, a gente acha que mudar estilo de vida, principalmente pensando em emagrecimento, tá em tirar coisas da nossa alimentação. E a Juliana sempre coloca muito mais coisas, pelo menos na minha alimentação, antes de tirar. Dos pacientes Então eu acho ficam, isso "Mas muito legal. Você tem certeza que é isso mesmo? Acrescentar primeiro pra tirar depois. Exatamente. E não é nem tirar depois. Trocar, né? Substituir. Quando você começa a incluir, automaticamente algumas coisas você vai reduzir. Então, pense em incluir. O que você pode incluir hoje na sua alimentação para tornar a sua alimentação mais rica em nutrientes, É isso. mais rica em antioxidantes, com mais densidade nutricional. E automaticamente você vai fazendo a substituição desses alimentos sem que seja sofrido, porque não é para ser. A realidade E sustentável, é essa. né? A longo prazo. Pensando a longo prazo, a gente precisa dar passos que são sustentáveis. Não adianta nada você tirar um monte de coisa e daqui uma semana voltar com tudo de novo, porque você não consegue sustentar. Exato. E vocês, se vocês pudessem dar uma dica para quem tá começando agora um tratamento de reprodução assistida ou para quem tá tendo dificuldade de engravidar e enfrenta um quadro de obesidade, da parte clínica, o que vocês dariam aí de dica clínica, laboratorial, dos desafios? Acho que o mais importante é o que a gente comentou também aqui, durante o episódio. É uma mudança de pensamento, eu não diria nem de comportamento, porque o comportamento ele vai ser depois. É uma mudança de pensamento. É focar no objetivo final. Se você quer construir uma família, se você quer ter um filho, uma filha depois de aí 9 meses, por que não fazer esses 9 meses virarem 12 meses? Se você ganha 3 meses de preparo para isso tudo acontecer. Tirar esse tempinho antes de começar o tratamento para corrigir algumas coisas. Não quer dizer que vai ter que perder 20 quilos em 3 meses, mas quer dizer que tem que dar um início. Mudar alguma coisa, mudar o pensamento para depois mudar um comportamento. Acho que esse que é o recado que eu deixaria. No outro episódio a gente falou do matagal, né? E do facão para ir abrindo o caminho mesmo e pensar que é um passo de cada vez. E o pensamento é o que vai suceder a mudança de hábitos. Então,
você vai conseguir. Se você já colocar que não vai dar certo, aí não vai dar mesmo. E você, Edson? Eu tenho, na verdade, assim, goste mais de si mesmo para gostar do outro. O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, você quer ter um filho? Você sabe que você vai ter um filho, você vai dar a sua vida pro teu filho e toda, né? A gente sabe disso, qualquer pai, qualquer mãe fala isso. E mesmo quem ainda não tem, mas tem o sonho de ter, sabe disso. Então, se você vai ser capaz de dar vida por uma criança no futuro, por que você não pode melhorar a tua vida agora para que essa criança conviva com um pai com uma mãe saudável? Então, primeira coisa que você tem que fazer, eu tenho um ditado que a gente aprende nesses cursos que a gente faz aí, eu e o Fernando, que é assim, para você ajudar, você tem que estar bem. Você tem que estar... Para você poder ajudar bem, você tem que estar bem. Se você está mal, você ajuda mal. Então, esteja bem para ajudar bem. Sabe uma analogia que eu faço com isso aí? No avião, quando a aeromoça, comissária, né? Aeromoça é antigo, entrega a idade. Quando o comissário vão explicar pra gente lá as questões de segurança, quando despressuriza a cabine, o que você tem que fazer com a máscara? Primeiro você põe você. Porque se você não estiver bem, como é que você vai ajudar a pessoa do seu lado? Então primeiro você se ajuda. A hora que você se ajuda só nisso, aí fora do avião, você se ajuda, você se torna um exemplo. E as pessoas começam, por que aquela pessoa é diferente? Elas tornam um exemplo. Então primeiro você se ajuda, depois você vai ter condição de ajudar alguém. Toda vez que a aeromoça fala isso, ela fala, primeiro eu penso, fudeu. Depois eu rezo, depois eu vou ver se eu acho alguma máscara no meio. Se cair a máscara, eu preciso saber se eu vou conseguir enxergar. Exatamente. Um pânico, né? Exatamente. Então, primeiro você fala, fudeu. Depois você olha pro lado e fala, fudeu. Você bota a máscara em você e depois no companheiro. Mas acho que o maior objetivo do nosso episódio de hoje era isso, era mostrar que... Primeiro mostrar o impacto que existe, né? Os fatos, como a gente sempre faz, trazer informação para que as pessoas consigam tomar decisões mais conscientes, mas principalmente mostrar que existe um caminho. Ninguém aqui está dizendo que é fácil, mas muito pelo contrário, eu acho que tem muito que a gente pode ajudar. E para quem quiser te ouvir falar mais, Ju, que você fala bastante sobre isso nas suas redes, onde que as pessoas te encontram? Instagram, minha rede social principal e única, Juliana Scorsi. @Juliana Scorsi. Juliana Scorsi. Te encontram por lá. SCORSI. Já colocou até com soletrando. Façam o nosso jabá aí. @café in vitro, @embriológica e o meu, nossa, esse eu já ia falar um antigo, @nelvita.br. Gente, então pra quem quiser não, né? Você está mais do que convocada para continuar acompanhando os nossos episódios aqui. @Café in Vitro em todas as redes, Instagram, Spotify, vocês acham a gente em todos os lugares. YouTube. Exato, é que vocês já estão. Vocês já estão. Mas a gente no YouTube... Divulguem. Deixe seu like. Deixe seu like, Seu compartilhe com os comentário, amigos. sua dúvida. Exatamente. Inscreva-se no canal, deixa o seu like, avise Ativa os o seus sininho. amigos, ative o sininho. Que querem engravidar e não, nem sabem que querem ainda. A gente Já sabe... começa quanto antes pra não ficar desesperado depois. A gente sabe que tem muitos profissionais de saúde que assistem a gente, que não é só pacientes, tem muita gente da área da saúde que assiste. Compartilhem com seus amigos, mostrem pra eles, que eu acho que tem muita informação legal aqui. É isso, gente. Muito obrigada pelo episódio de hoje. Amei. Um beijo, pessoal. Tchau, Até gente. a próxima. Tchau, Até a tchau. próxima.